O vento soprava frio na varanda do apartamento de Jim, carregando a promessa de mais uma noite igual às anteriores. No sofá, Rogério, seu terceiro encontro em um mês, falava sem parar sobre seus níveis de colesterol, e a ex-mulher que ainda ligava para perguntar pelo cachorro que morrera há 5 anos. Jim observava a xícara de café que esfriava em suas mãos, um reflexo líquido de sua própria vida, morno, sem surpresas, esquecido no canto da mesa. Aos 48 anos, ela havia aceitado que o amor era um capítulo fechado. Sua existência era dedicada a restaurar obras de arte no Louvre, devolvendo vida a telas antigas, enquanto a sua própria parecia desbotar-se dia após dia. No dia seguinte, um envelope inesperado chegou. Papel creme, textura de linho, seu nome caligrafado em tinta dourada. No interior, um convite da Al Jarrah Holdings, um conglomerado tão poderoso quanto secreto, para uma reunião no suíte imperial do Hotel Fassanal. O motivo: assunto de sucessão. Intrigada, Jean compareceu. Ali, diante dela, estavam 3 homens que pareciam saídos de um sonho ou de um pesadelo. O Exim era a montanha, sólido, imponente, com olhos que avaliavam, e uma presença que preenchia a sala. Kaysar era o furacão, charmoso, perigoso, com um sorriso que prometia adrenalina e caos. Latifi era o lago profundo, intelectual, reservado, cujo olhar parecia enxergar além das superfícies. A proposta era surreal. Um contrato ancestral exigia que um deles se casasse para consolidar o controle da empresa. Eles não procuravam uma jovem ingênua, mas uma mulher com história, maturidade e intelecto, e seus algoritmos haviam apontado Jean como a candidata perfeita. Não estamos aqui para escolhê-la, explicou Latifi, ajustando os óculos. Você é quem nos escolherá. Ofereciam 3 semanas em Dubai, acesso total às suas vidas, e ao final, a decisão seria dela. Se nenhum a conquistasse, partiria com uma fortuna. Se escolhesse um, desposaria não apenas um homem, mas um império. Jean riu, incrédula. Aos 48 anos, após divórcios e decepções, ela seria submetida a um reality show de cortejos bilionários? Mas algo dentro dela, aquela parte que ainda se lembrava de como era sentir-se desejada, vista, sussurrou que valia a pena o risco. Em Dubai, a realidade superou qualquer fantasia. O Exim a levou ao deserto, ensinou-a a montar um cavalo árabe, e, sob o sol inclemente, beijou-a com uma intensidade que a fez questionar todas as suas noções de segurança. Kaysar a apresentou ao mundo dos negócios globais, fazendo-a sentir-se poderosa ao seu lado, como uma rainha de fato. Latifi, porém, foi quem tocou sua alma. Em noites tranquilas na biblioteca do palácio, ele não falava de impérios, mas de poesia, arte e dos sonhos que ela havia abandonado. Mas o paraíso tinha fissuras. A tensão entre os 3 homens crescia, a amizade de décadas rachava sob o peso da competição, e Jean, cada vez mais envolvida emocionalmente, sentia-se dividida, atraída pela força de Exim, seduzida pelo brilho de Kaysar, mas compreendida como nunca antes por Latifi. A verdade veio à tona de forma brutal. Enquanto revisava documentos, Jean encontrou uma cláusula oculta. O sócio que se casasse com a candidata aprovada receberia 51% das ações da holding. Sua escolha não era romântica, era uma jogada corporativa. Ela não era a mulher amada, mas a peça-chave de uma aquisição hostil. A decepção foi um golpe seco no peito. Jean confrontou os 3 no Majlis, a sala de reuniões, com a frieza de uma auditora que descobre uma fraude.
Vocês não estavam competindo pelo meu coração, acusou, a voz trêmula de raiva. Competiam pelo controle. Eu era a chave do cofre. Weshin tentou justificar, Kaysar negou, Latifi ficou em silêncio, seus olhos traindo uma vergonha profunda. Mas as palavras já estavam ditas, a verdade exposta como um nervo a descoberto. Jin fez as malas na mesma noite. Deixou para trás os vestidos de seda, as joias e as promessas ocas. No avião de volta a Paris, olhou pela janela para as luzes de Dubai desaparecendo nas nuvens, e chorou não pelo que perdera, mas pelo que quase acreditara ser real. As semanas seguintes foram de um silêncio atroz. Ela retomou seu trabalho no Louvre, mergulhando na restauração de uma Madonna do século XV. As cores que ressuscitava na tela pareciam mais vivas do que qualquer emoção que sentia. Até que uma tarde, no subsolo do museu, uma voz familiar ecoou nas prateleiras de arquivos. A técnica está impecável, mas falta alma. Jim virou-se. Latif estava ali, encharcado pela chuva parisiense, sem suas túnicas de sheik, apenas um sobretudo simples e um olhar cansado. Eu renunciei à minha parte na empresa, disse ele, sem rodeios. Rasgamos o contrato. A aljarra, como era, acabou. Ele contou que, após sua partida, os três haviam se confrontado, percebendo que destruíram a única coisa genuína que encontraram em anos. Weshin e Kaysar haviam abdicado de cortejá-la, reconhecendo que o amor não era uma competição. Eu vim aqui sem jatos, sem impérios para oferecer, disse Latifi, aproximando-se. Só eu mesmo, apenas Latifi, o homem que se apaixonou pela restauradora que franze a testa ao ler, e tem uma risada que vale mais que todo o ouro de Dubai. Jin olhou para ele, para a vulnerabilidade honesta em seus olhos, e sentiu algo dentro dela despertar, não a paixão incendiária do deserto, não a sedução perigosa do poder, mas a calidez tranquila de ser verdadeiramente vista. Você está molhando o chão do meu laboratório, disse ela, a voz embargada. Eu limpo, ele respondeu, um sorriso frágil nos lábios. Passo o resto da vida limpando, se você me deixar ficar. Ela fechou a distância entre eles. O beijo foi doce, lento, como um reencontro depois de uma longa viagem. Naquele instante, entre o cheiro de terebintina e a umidade da chuva, Jin entendeu que sua própria restauração começava ali. O casamento foi modesto, no jardim de uma antiga propriedade da família de Latifi no interior da França. Weshin e Kaysar compareceram não como rivais, mas como amigos que haviam aprendido a respeitar os limites entre afeto e ambição. Enquanto dançava com Latifi sob as luzes das lanternas, Jin olhou para o céu estrelado. Ela não escolhera um império, escolhera um homem que, por ela, despira-se de todas as coroas. E naquele abraço, no calor daquele olhar que a conhecia além das aparências, ela encontrou o que sempre procurara. Não um final feliz de contos de fadas, mas um recomeço verdadeiro, escrito a duas mãos, página por página, na tela ainda em branco do resto de suas vidas. 4 anos depois, o ateliê de Jean em Provence cheirava a tinta a óleo, lavanda e café fresco.
A luz do final da tarde, dourada e suave, entrava pelas grandes janelas de vidro, iluminando não apenas as telas em suas cavaletes, mas também o pequeno menino de 3 anos, que, concentrado, tentava misturar azul e amarelo em uma paleta de madeira. "Olha, mamã!" exclamou Elias, com os olhos arregalados. "Fez verde." Jean sorriu, limpando as mãos em um pano. "Fez sim, mão Sherry. Igual às oliveiras lá fora." A porta do ateliê abriu-se suavemente. Latife entrou, trazendo consigo o cheiro do ar fresco do campo e do pão ainda quente da padaria da vila. Seu rosto, que antes carregava a gravidade de um império, estava relaxado, marcado apenas pelas linhas suaves do sorriso ao ver a cena. "Estou interrompendo 2 grandes artistas?" perguntou, a voz carregada de uma ternura que só a família conhecia. "Papa." Elias abandonou a tinta e correu para seus braços. Latife ergueu o filho, dando-lhe um beijo ruidoso na bochecha, antes de se aproximar de Jean. Seu beijo nela foi um toque suave, familiar, um ponto de exclamação silencioso no final de um dia bom. "Como foi a reunião?" perguntou Jean, referindo-se à videoconferência que Latife tivera com seus ex-sócios. Ele pousou Elias no chão, que correu de volta para seus potes de tinta. "Interessante. Reshind está expandindo os projetos de energia sustentável no norte da África." "Quer nossa opinião sobre a parte de impacto cultural nas comunidades?" "E Kaysar?" Um brilho divertido acendeu-se nos olhos de Latife. "Kaysar, como sempre, está comprando uma ilha. Diz que é para preservação ecológica, mas suspeito que quer um lugar para suas festas extravagantes, longe dos olhos da mídia. Convidou-nos para a inauguração." Jean riu, abanando a cabeça. Algumas coisas nunca mudavam. A antiga dinâmica entre os 3 havia se transformado. A Al-Jarrah Holdings fora dissolvida formalmente. Reshind comandava agora uma fundação focada em infraestrutura e educação. Kaysar criara um fundo de investimento de risco, tão arrojado e imprevisível quanto ele. E Latife? Latife era sócio silencioso em ambos, mas seu coração e seu tempo pertenciam ao pequeno Down Main in Provence, a galeria de arte que Jean abrira na vila, e a família que construíram. Ele não era mais o Sheikh Latife Al-Den, magnata do petróleo. Era Latife, marido de Jean, pai de Elias, o homem que aprendera a fazer pão mal e a identificar os pigmentos usados por Van Gogh. "Ele mandou um presente para Elias", disse Latife, sacando uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, havia um pequeno cavalo de balanço, uma peça de artesanato marroquino finíssimo. Aninhado ao lado, um colar de safiras, não as pesadas e ostensivas joias do passado, mas uma peça delicada, moderna, que parecia feita para Jean. "É lindo", sussurrou ela, tocando as pedras frias. "Mas você sabe que não preciso." "Eu sei", ele interrompeu, pegando sua mão. "E é por isso que ele mandou. Não é um pagamento, é uma lembrança. Uma forma dele dizer que se lembra, que respeita o caminho que escolhemos. O caminho deles não fora o palácio de Dubai, nem os salões de Paris. Fora este." O ateliê cheio de luz, a casa de pedra com o jardim de lavanda, o ritmo lento ditado pelas estações, e pela criatividade, não pelo mercado financeiro. Mais tarde, após colocar Elias para dormir, uma batalha épica envolvendo 3 histórias, e um copo de água,
Jean e Latif sentaram-se na varanda, sob um céu tão estrelado quanto o do deserto, mas de um azul mais profundo, mais íntimo. Você sente falta? Perguntou Jean de repente, a cabeça recostada em seu ombro. Do poder, da adrenalina, de ser um rei? Latif ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos brincando com os dela. Sinto falta da sensação de poder mudar coisas em grande escala, às vezes admitiu, com honestidade. Mas então lembro do custo. Lembro-me da desconfiança, da solidão no meio de uma multidão, da forma como olhávamos para as pessoas, e víamos ativos ou passivos, não almas. Ele virou-se para ela, seu rosto iluminado pela luz suave da lua. Aqui, Jean, eu mudo uma coisa por dia. O sorriso do nosso filho, a maneira como você ilumina quando uma cor na tela sai exatamente como você queria, a textura do pão que finalmente consegui assar sem queimar. São vitórias pequenas, mas são minhas. São nossas. E não tem preço. Jean sentiu um nó de emoção na garganta. Ela pensou na mulher que era antes a restauradora talentosa, mas resignada, que aceitara que a vida era uma xícara de café esfriando. E olhou para o homem ao seu lado, que trocara um império por uma tela em branco e a chance de pintar algo verdadeiro. Rashid e Kaysar. Eles são felizes? Ela perguntou, curiosa. Latif sorriu. Rashid encontrou uma espécie de paz na ação, na construção. Ele é feliz no seu modo contido. Kaysar será sempre um furacão, mas um furacão que agora financia arte de rua em favelas e clínicas em regiões remotas. Acho que ele está aprendendo que pode ser mais do que apenas o centro da festa. E nós? Sussurrou Jean, seu olhar fixo no dele. Nós? Ele inclinou-se e beijou-a, um beijo lento que sabia a vinho caseiro e a infinitas possibilidades. Nós somos a obra de arte que estávamos destinados a restaurar. E, minha querida, estamos apenas começando a descobrir as cores que ficaram escondidas sob a poeira do tempo. Lá fora, o vento da Provença sussurrava através das oliveiras, carregando o som dos grilos e o cheiro da terra adormecendo. Dentro, na varanda aconchegante, dois exilados voluntários de um mundo de ouro e ilusões encontravam, uma noite após a outra, que o maior tesouro não estava em cofres ou contratos, mas no silêncio compartilhado, na mão que se estende no escuro e no coração que, finalmente, aprendeu a baterem. Um ritmo só seu lento, constante e profundamente, profundamente livre. 6 anos depois, a exposição O Ar no salão principal da galeria da Temple-Centrové estava carregado daquele silêncio respeitoso e eletrizante, que só precede uma grande revelação. A exposição Pátina, a beleza do tempo era o evento mais aguardado da temporada de arte em Avignon. Críticos, colecionadores e curiosos circulavam entre as telas, murmurando apreciações. No centro da sala, envolta em um vestido de seda cor de vinho que caía em linhas simples e perfeitas sobre seu corpo, estava Jean. Aos 54 anos, seus cabelos castanhos agora eram entremeados por fios de prata que ela usava com orgulho, presos em um coque baixo e despretensioso. Seu rosto, marcado pelas linhas de expressão que contavam histórias de risos, concentração e amor, irradiava uma serenidade poderosa. Ela não estava sozinha.
Ao seu lado direito, Latif, em um terno escuro elegante mas despojado, conversava calmamente com um importante curador do Museu de Ossem. À sua esquerda, um pequeno tornado de energia de 7 anos, vestido com um pequeno smoking, segurava sua mão com firmeza. Elias, com os olhos curiosos de Latif e a determinação silenciosa de Jim, observava tudo com a solenidade de quem entendia a importância daquele momento para sua mãe. O uso da folha de ouro sobre o azul ultramarino é revolucionário, Madame Alden, comentou o curador, impressionado com a peça central da exposição, um tríptico monumental que explorava a erosão e a resiliência das paisagens humanas e naturais. É Jean, por favor, ela corrigiu com um sorriso suave. E o crédito é do tempo. Eu só removi as camadas que o encobriam. Seu olhar encontrou o de Latif através da sala. Ele lhe enviou um piscar de olhos quase imperceptível, um código privado que dizia: "Estou orgulhoso de você." O coração dela apertou de uma forma doce e familiar. A exposição era um sucesso crítico e comercial, mas para Jean, o verdadeiro triunfo não estava nas etiquetas de vendido coladas nas molduras, nem nos elogios da mídia. Estava na jornada. Cada tela contava uma parte da sua história, a textura áspera e dourada do deserto, uma homenagem sutil, mas não nostálgica, ao Exin, a explosão caótica e vibrante de cores, que representava a energia de uma metrópole, um aceno a Kaysar, e as camadas profundas, quase líquidas, de azuis e verdes que falavam de paz, raízes e crescimento lento, a essência da vida que construíra com Latif. No meio da recepção, um burburinho diferente surgiu perto da entrada. Dois homens altos e imponentes adentraram o espaço, suas presenças ainda capazes de alterar a gravidade de uma sala. O Exin, mais grisalho, com uma barba aparada que agora era quase toda branca, vestia um thumb imaculado de linho branco, emanando uma autoridade tranquila e pastoral. Kaysar, ao seu lado, estava irreconhecivelmente refinado. O ar despojado e perigoso dera lugar a uma elegância contida. Seu terno era italiano, cortado com perfeição, e seu sorriso, ainda carismático, tinha uma profundidade nova, menos performática. Eles se aproximaram. O silêncio ao redor se ampliou por um momento antes de a conversa retomar, agora sussurrada com um tom de reverência e curiosidade. Jean cumprimentou Exir, inclinando a cabeça. Sua voz era a mesma, grave, mas havia uma suavidade nela que antes não existia. Seu trabalho é extraordinário. Captura a verdade de que a força não está na resistência à erosão, mas na beleza que a erosão revela. Obrigada, Exin, e ela respondeu, sentindo uma onda de afeto genuíno por aquele homem que, em outra vida, poderia ter sido seu marido, mas que agora era um amigo distante e respeitado. Kaysar não disse nada a princípio. Seus olhos, os mesmos que uma vez a desnudaram com desejo, percorreram a sala, absorvendo cada tela. Finalmente, ele olhou para ela. Você fez o que eu nunca consegui, Jean, disse ele, a voz mais baixa. Você criou algo que não pode ser comprado, só sentido. É a maior riqueza. Ele estendeu a mão, não para um aperto, mas em um gesto aberto. Jean colocou a sua mão sobre a dele por um breve instante.
O toque foi como fechar um livro cujo final feliz você já conhece, satisfatório, sem arrependimentos. E este deve ser o jovem mestre, disse Caesar, a voz animando-se ao se ajoelhar para ficar na altura de Elias. Ouvi dizer que você já tem sua própria coleção de pigmentos. Elias, educado mas não intimidado, assentiu solenemente. Eu ajudo a mamã a moer as pedras. Caesar riu, um som verdadeiro e caloroso. Um empreendedor. Gosto disso. Mais tarde, após o último convidado partir e as luzes da galeria serem diminuídas, a pequena família e seus 2 ilustres visitantes se reuniram no apartamento acima da galeria. O ambiente era acolhedor, cheio de livros, esboços e brinquedos de Elias espalhados com uma desordem amorosa. Sentados com copos de vinho tinto da região, a conversa fluiu descontraída. Weshin falou sobre seus projetos de água potável no Sahel. Caesar contou, com um brilho nos olhos genuinamente entusiasmado, sobre uma startup de biotecnologia que estava financiando, que usava micélios para limpar poluição de rios. Latife ouvia, fazendo perguntas perspicazes, sua mente afiada ainda presente, mas agora direcionada para ideias, não para impérios. Jean observava o quadro que formavam, 3 homens que um dia quase se destruíram por poder, e por ela, agora unidos por um respeito maduro, e pela satisfação de terem encontrado seus próprios caminhos. E você, Latife? Perguntou Eshin, com um sorriso contido. Ainda se aventura na cozinha? Latife fez uma careta cômica, fazendo todos rirem. Me limitei a dominar o café e as torradas. A Jean e o Elias são os artistas culinários da casa. Eu sou o apreciador entusiasta. A conversa derivou para o passado, mas sem adorou o peso de antes. Era tratado como uma antiga expedição de juventude, cheia de erros grandiosos e lições aprendidas à força. Eu costumava pensar que o amor era uma conquista, disse Caesar, olhando para o fogo na lareira. Algo a ser vencido e possuído. Vocês me ensinaram que é um acordo de paz. Com o outro e consigo mesmo. Jean sentou-se mais perto de Latife, seu corpo encontrando o dele no sofá como 2 peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Elias, que adormecera no colo de Weshin, roncava suavemente. E o contrato? Perguntou Jean, curiosa. Aquele pedaço de papel que quase nos destruiu. Weshin e Caesar trocaram um olhar. Está em um lugar seguro, disse Weshin. No escritório principal, emoldurado. Jean arregalou os olhos. É nosso lembrete, explicou Caesar, de como quase perdemos o que realmente importava por causa de um pedaço de papel. Ele nos mantém honestos. Quando os 2 homens partiram, prometendo voltar no verão para passar uma semana, o silêncio da noite envolveu o apartamento. Latife carregou Elias para a cama enquanto Jean limpava os copos. Na janela do quarto, olhando para as luzes pacíficas de Avignon, Latife a envolveu com os braços. Eles ainda te amam, você sabe, disse ele, o queixo repousado em seu cabelo. Eu sei, sussurrou Jean, virando-se para abraçá-lo. Mas é um amor diferente agora. É um amor que se transformou em respeito, em admiração, como a pátina em uma estátua de bronze. Não é o metal bruto, mas é mais bonito, mais rico. E o nosso amor? Ele perguntou, seus olhos escuros buscando os dela na penumbra. Jean sorriu, tocando seu rosto.
O nosso amor é a tela em branco que escolhemos pintar juntos todos os dias. Não tem pátina, Latife, porque nunca para de ser criado. Sempre fresco, sempre novo. Eles ficaram ali, entrelaçados, observando a noite. A mulher que restaurou sua própria vida, e o homem que trocou um trono por um ateliê. O menino que dormia pacificamente no quarto ao lado. E os ecos de um passado turbulento que, como as cores em uma das telas de Jin, haviam se misturado e transformado, não em sombras, mas em camadas profundas, que davam à pintura da sua vida uma beleza, uma resiliência e uma verdade que nenhum contrato, nenhum diamante e nenhum palácio jamais poderiam comprar. Era um final. Mas também era, como a última pincelada em uma obra-prima, apenas uma pausa, um ponto perfeito a partir do qual toda a beleza que já existia poderia continuar a se desdobrar para sempre.